O Redação PFC começa agora. O Redação PFC número 108 começa agora neste sábado 17 de junho. Tudo bom, Marcos Boazzi? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia para você que acorda cedo e escuta as notícias. Para você que não está resfriado, não está gripado e que ainda vai treinar hoje, diferente de mim, que devo ficar aí de molho. Bom dia para você. Vamos para as notícias. Vamos para as notícias. Semana passada era eu, agora é Marcos. E na próxima esperamos que seja você, querido. Não esperamos que seja, não. Melhor não. Mas é isso aí, o inverno tá aí, as pessoas se reúnem, tem os vermes, os germes, e tem um monte de coisa e a gente acaba tendo uns probleminhas. Hoje é 17 de junho, você sabe que tem os nossos cupons PFC10 por falar em correr 20, PFC10 na Track and Field, por falar em correr 20 na Live Run XP, PFC na Maratona de Floripa e PFC 10 no site da Pink Chicks por enquanto, então você pode conferir. Hoje no Brasil é dia do funcionário público aposentado, dia da fundação do Grande Oriente do Brasil, não sei o que é isso, e dia do gestor ambiental. Além disso, hoje é o dia mundial de luta contra a seca e a desertificação, foi adotado pela ONU. É dia dos pais em El Salvador e na Guatemala, então se você está em El Salvador, está na Guatemala, tem descendência, parabéns, dê parabéns aí. É dia da unidade alemã e dia da independência da Islândia. Então, dias muito importantes e relevantes também. Marcos Boazzi, quem nasceu nessa data? Nosso querido Paul Kibi Tergar. Nome muito conhecido, né? Aqui no Brasil ele era conhecido como Poltergar, né? Era um nome só, né? Para uma coisa só, né? Todo mundo chamava ele de Poltergar. Ele que fez fama na São Silvestre, a mais famosa das corridas brasileiras, ganhou 5 vezes, 95, 96, 98, 99 e 2000. E ainda por cima tomou aquela ultrapassagem do Iserben naquela vitória espetacular de um brasileiro, passando o Poltergar ali no finalzinho da subida da Brigadeiro. Quando entrou na Paulista, não conseguiu reagir. Então ele ficou marcado não só pelas 5 vitórias, mas também por aquela derrota que a gente não aguentava mais ver aquele cara ser campeão aqui. E vimos um corredor de casa ganhando. É isso aí, todo ano ele ganhava, né? E ele ainda foi recordista mundial da maratona de 2003 a 2007 e também recordista da São Silvestre até o Kibiwott Kandi bater em 2019. Em 17 de junho de 1885, a Estátua da Liberdade chegou ao porto de Nova York. Sim, um presente de amizade do povo francês para o povo americano. Olha isso, você imaginou que eles eram amigos, Marcos Boazzi? Cacete. É um presente de inimizade da França contra a Inglaterra. Vamos falar bem a verdade, né? Esse papinho de que é um presente da França para os Estados Unidos foi só para provocar a Inglaterra, porque, né, os Estados Unidos tinha se libertado aí da Inglaterra, que era colônia inglesa. A França, que já não se dava com a Inglaterra, decidiu dar um presente para comemorar isso daí. Sabe, briga de vizinho? Aí você olha e quando você vê que o vizinho que você não gosta tá percebendo, você vai e faz... É a mesma coisa. Então, assim, tem nada de presente, não. O negócio é cheio de segundas intenções. Mas vai lá, conta a história aí, vai. Ela chegou, então, no porto de Nova York, de navio pelo Oceano Atlântico, em 350 peças individuais separadas em mais de 200 caixas. Olha que baita de um presente. Você, vou te dar uma estátua e você constrói aí, pode ser? Oh, yes, my friend. E foi. Então, não tinha rede social naquela época, eles conseguiram construir e colocar aquele trambolho gigante lá da Estátua da Liberdade sem ninguém reclamar, porque eu aposto que se fosse nos dias de hoje, alguém ia twittar, ia irritar no Twitter e no Instagram. Mas por que estão gastando? Why? Eles estão spending dinheiro public nesta merda, né? Ainda bem que naquela época não tinha. E outra, dá uma de presente, uma estátua em 350 peças daquele tamanho, é tipo te dar um quebra-cabeça de 3.000 peças e falar, monta aí, é seu presente. Não, vamos falar a verdade, né? Exato, uma estátua de cobre e ferro, mas enfim, tá lá, a Estátua da Liberdade, que hoje é um dos símbolos mais famosos da América e o primeiro objeto a cair no filme quando tem um ataque. Seja qual for, a estátua cai. Não tem o que fazer. Bom, continuando aqui, em 17 de junho de 1962, o Brasil conquistou o bicampeonato mundial de futebol no Chile. Em 2006, morreu o Bussunda. E agora vamos para as notícias. Depois de mais de 7 horas de... não, o Laurindo não fez 7 horas, fui eu. Eu fiz 7 horas e 22 de live, o Marcos Boazzi fez metade. E eu quebrei. Tu quebrou? Eu quebrei na live. O Marcos fez mais difícil, ele começou à 00:30, mas às 3:30 ele abandonou. Mas eu comecei enfim, a prova, não tinha treinado direito e abandonei no meio aí, pedi resgate.
Exato, então aconteceu a Conrads Marathon no último fim de semana e a gente fez uma live aqui no PFC para acompanhar, emendou com a Maratona do Rio e lá nós tivemos o Laurindo Nunes, que terminou a prova na 14ª colocação, melhorando a colocação do ano passado e melhorando o tempo dele do ano passado, que era de 5,56, ele fez 5,31,29, Marcos Boas, só que esse ano a prova foi mais forte, tinha 2 quilômetros a menos, é verdade, todos os tempos ficariam mais rápido, mas mesmo no ritmo médio, ele foi melhor, a premiação em dinheiro aumentou um pouquinho, né, então foi um pessoal mais dedicado para lá. Exatamente, todos os comentários que você fez são muito pertinentes. Não querendo tirar o mérito de nenhum dos corredores, mas a prova esse ano sim teve quase 2 km a menos em relação ao do ano anterior. E trazendo uma informação aqui que a gente não trouxe na semana passada, mas que depois na live a gente acabou falando, foram 2 anos seguidos de down run, né? Então o ano passado foi down e esse ano foi down de novo. É raro isso acontecer, mas esse ano aconteceu isso por vários motivos, entre eles porque estava desequilibrado a quantidade de ups and downs, porque já tinha sido alterado e feito anos seguidos também, uma vez por causa da Copa do Mundo, outra vez por causa do aniversário da cidade e tal, teve umas coisas assim, então estava desequilibrado, então eles decidiram fazer 2 downs seguidas para acertar a contagem, agora tá tudo certinho, 48 ups, 48 downs, e além disso, em Pittsburgh estão rolando várias obras e eles precisavam liberar as pistas o quanto antes, porque tanto a das obras quanto a da corrida ficaram interditadas e acabar com o trânsito lá na cidade, na região. Então eles largaram em Pittsburgh de novo para poder liberar o trânsito. E existe a chance de que o ano que vem isso volte a acontecer se as obras não terminarem em tempo. Se lá na África do Sul for igual aqui no Brasil, é bem provável que o ano que vem vai ser down de novo, né? Porque já pode contar com atraso de obra. Mas, depois dessa curiosidade aí de 2 anos seguidos em down e uma prova um pouquinho mais curta esse ano, embora, como você falou, no final das contas todo mundo diminuiu, foi o ritmo médio, e é isso que importa. A gente teve aí 16.072 largantes e 14.896 concluintes. Então, 92,68% de taxa de finalização. É a maior da história. Será que são esses 2 quilômetros que fazem tanta diferença assim, Enio? Particularmente, se eu fosse numa ultramaratona, eu não iria abandonar ela de jeito nenhum, ainda mais na África do Sul. O tanto de dinheiro que eu gastei, que eu investi de treino, eu vou para completar no limite da prova, 12 horas, e é isso aí. Talvez esses 8% seja de gente que ficou fora do corte. Que imagina, sei lá, na África, não, senti a panturrilha que nem o Romário e vou abandonar nos 50. Você tá louco? Você tá louco? Você larga de um ponto e chega no outro? Não, tem que ir até o final. Eu acho que numa prova dessa é o que você falou, ou a pessoa foi acometida por um problema de saúde muito grave, muito sério aí há poucos dias da prova, mesmo assim tentou largar, ou sei lá, não conseguiu realmente por causa dos cortes que acontecem nos cortes intermediários. Mas, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí dos ganhadores. No masculino, quem ganhou foi Tete Dijana, ele ganhou bicampeão, com 5,13... ganhou ano passado. Ganhou com 5,13,58 e foi o recorde da prova, né? Como a gente falou, esse ano teve 2 km a menos. A gente esperava realmente uma quebra de recorde, que era do Davi Gateb, em 2016, era 5,18,19. Ele aí fez 5,13,58, aí um pouquinho menos de 4 minutos ele conseguiu tirar. Um pouquinho mais de 4 minutos ele conseguiu tirar. E no feminino, quem ganhou foi a Gerda Stein, que também é da África do Sul. Ela foi campeã com 5 horas 44,54, então 5,44,54, batendo o recorde que era da Frit van der Merwe, de 1989, ou seja, era um recorde já de 34 anos, que era 5,54,43. Ela tirou aí quase 10 minutos do recorde anterior, e agora ela é a detentora do duplo recorde no evento, porque ela já tinha o recorde da subida, já 5,58,53. Então aí a Gerda Stein escreve o nome dela aí como uma das maiores corredoras da Conrads da história, sendo a atual detentora dos 2 recordes, up and down. É isso aí. Eu só acho que esse negócio de recorde da Conrads não deveria valer, porque ou tem que calcular pelo ritmo médio, porque os negócios não têm distância certa, mas enfim, tá aí, o pessoal conseguiu melhorar todos os seus tempos. E só trazer aqui, ó, que o Tete Dijana ganhou por 3 segundos do Pete Wiersma. Então eu estava acompanhando a prova ao vivo. Quase foi uma chegada muito legal, mas no finalzinho o Tete Dijana abriu, mas eles correram juntos quase a prova toda no final. Então foi bem interessante. A Conrads tem uns coelhos e uns jogos de equipe ali que acontecem. Então esse pessoal apareceu a partir dos 50. E no feminino, a Gerda Stein dominou desde o começo. Foi só uma questão de vencer, porque ninguém conseguiu chegar perto dela. E fica aqui nossos parabéns novamente para o Laurindo, que estava lá. Nós torcemos bastante por ele e ele conseguiu 14ª colocação. Acredito que as próximas, se houver, se for Conrads ou outras, já vai ter mais aprendizados ainda a partir deste ano.
Ele que queria ficar entre o top 10, acabou que a prova foi muito forte esse ano. Se a gente for pensar 2 km a menos, ele correndo ali para 3,50 alguma coisa, ele deveria tirar quase 8 minutos do tempo. E ele conseguiu tirar mais do que isso. Então, realmente, ele fez uma prova mais forte. Mas como você disse, a premiação é até o 10º colocado. Era uma boa premiação em dinheiro, o pessoal acabou sendo atraído lá para a prova foi mais forte, ele fechou em 14º, fica os parabéns aí pro Laurindo, embora não tenha conseguido o top 10, pode ficar muito contente, satisfeito, porque fez um belíssimo resultado e é o maior nome brasileiro da Conrads, com toda certeza, em termos de performance e resultado. Também tivemos, não menos importante, até porque a maior prova, o evento do Brasil, Maratona do Rio de Janeiro, aconteceu no último fim de semana lá no Rio, 5, 10, 21 e 42, distribuído em 2 dias. Diga os vencedores, Marcos Bozzi. Vamos lá, na maratona, na categoria masculino, o vencedor foi o queniano Josphat Kiprotich com 2:13:29. Em segundo lugar, Samuel Kiptu do Quênia com 2:14:15 e Benson Karameka de Uganda na terceira colocação. Só fica aqui a nota que o Altobelli Santos da Silva foi o brasileiro mais bem colocado na quarta colocação com 2:19:53. No feminino, também na maratona, Zinash Debebe da Etiópia ganhou com 2:36 cravadinho. Dorothy Kiptanui do Quênia ficou em segundo lugar com 2:40:27 e a brasileira Amanda Aparecida de Oliveira fez 2:46:40 para completar o pódio da maratona feminina. O Josphat Kiprotich do Quênia bateu o recorde do Justino em 3 segundos na maratona. A maratona que teve transmissão da ESPN, a gente acompanhou aqui no PFC, foi legal porque mostrou ali a prova, os primeiros colocados, mas eles têm que melhorar bastante, porque não tinha informação do tempo, não tinha informação das parciais, a gente às vezes não sabia o nome das pessoas ali, né, quem estava acompanhando, então para uma primeira transmissão, ok, valeu, porque né, tinha que mostrar, mas ainda tem bastante coisinha para melhorar. Desde o começo, os africanos já despontaram na frente, os 3 ali que chegaram em 3 primeiro, o Kiprotich foi abrindo no final e ganhou, e a Zinash Debeba, desde lá do quilômetro 30, lá em Copacabana, ela já estava liderando para vencer a prova. Agora temos números consolidados, Marcos Bozzi, de 3 majors do Brasil, tanto São Paulo, quanto Porto Alegre, quanto o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro se consolida como o maior evento, mais concluintes, mais tudo que teve aqui, maior meia maratona, maior maratona. E aqui, ó, Marcos, vamos trazer os números. Em São Paulo, vamos focar nas maratonas. Em São Paulo, nós tivemos 3.210 concluintes. Em Porto Alegre, 4.086. E no Rio de Janeiro, 7.365. É um número muito expressivo. Talvez o maior da América do Sul, depende de Buenos Aires no segundo semestre. Provavelmente sim, vai brigar aí com Buenos Aires. Só lembrando aí que Porto Alegre teve pouco crescimento em relação ao ano passado, né? O ano passado a gente teve em Porto Alegre 3.974 concluintes, esse ano 4.086. Pouco mais de 100 concluintes a mais, enquanto que no Rio, de 5.043, pulamos para 7.365, um aumento aí de quase 50%, deve ficar aí na casa dos 40 e poucos por cento, 41, 42. A maratona do Rio cresceu bastante, a maratona de São Paulo diminuiu um pouquinho, foram 200 concluintes a menos do que no ano passado, e Porto Alegre aí praticamente se manteve, ficou meio que estagnada, mas é isso, a maratona do Rio se consolida, a maior brasileira, isso sem a menor dúvida, quase o dobro da segunda, que deve ser Porto Alegre, talvez aí a maior maratona da América Latina. De evento eu acho que sim, né, 30 mil pessoas no total concluindo as 4 distâncias, eu acho que dificilmente vai ter alguma outra coisa aqui na América do Sul com esse tamanho. Assim como no mundo, 3 majors aqui no Brasil também já foram. São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Boa. Ali que você falou, talvez a São Silvestre passe em concluintes, mas aí a gente ainda não sabe, né? É que a São Silvestre é um outro padrão, né? É um outro envolvimento do pessoal. Faz sentido. E o que é interessante do Rio é que a meia maratona, o 10 e o 5, teve mais concluintes mulheres do que homens. Então, provando aí que o público feminino vem crescendo, sendo que na meia maratona foi por 30 concluintes a mais. A meia maratona no Rio teve 14.474. Então, muita gente correndo lá no Rio e fica aquela coisa, né? É a prova mais bonita do Brasil? Certamente. É a maior? Também. Você vai querer estar no meio de tanta gente? Não sei. Vendo aquele tanto de gente, não é algo que eu pense, eu quero estar. Eu posso estar no próximo ano, mas não é algo que eu pense, eu preciso desesperadamente estar lá. Nada contra o Rio. É isso que você falou, é a maior do Brasil, é que vai todo mundo, é aquela história que enche o teu Instagram e que eu sigo aquele ensinamento da minha mãe. Tá todo mundo no Rio, mas você não é todo mundo, então você fica em casa. Exato, e daí esse ano você vai participar, né, da maior maratona do mundo, talvez, não sei, Paris talvez ganhe, né, mas Paris, você vai estar em Nova York, você vai estar
lá no meio de um monte de gente. Mas tá aí, o ano passado eu fui no Rio, esse ano não deu para ir, mas é uma prova grande. Então, se você gosta muito disso, né? Porque tem 5, tem 10, tem para todo mundo, tem lá o pós-prova e é a maior maratona do Brasil. E olha, a SPCity eu acho que não chega, né? Não vai passar Porto Alegre. Floripa também não. Ela vai ganhar por muito esse ano, Rio. Esse ano, Rio esgotou, lembra, Marcos? Rio esgotou as inscrições ano passado, talvez, não sei, começo desse ano. Foi muito rápido. Eu sei que aqui na assessoria tinha gente que queria correr e não conseguia. Aí, contato direto da assessoria com não sei quem, babá, conseguiu mais umas 2, 3 vagas, aí não sei quem desistiu, passou para não sei. Foi complicado. Então, para quem quer vaga na Maratona do Rio do ano que vem, já corre já, porque já tava até em pré-venda. Acabou já a pré-venda também, né? Não sei se ainda tá, não sei se já tá abriu de novo mais alguma coisa. O pessoal tem que ficar de olho, se inscrever rápido, vai ter desafio também. Então, fique de olho, que se você quiser ir para o Rio de Janeiro, garante já esse ano, porque no comecinho do ano que vem talvez já não tenha mais. Esse ano foram um pouco mais de 30 mil concluintes e de inscritos, eles anunciaram 40 mil no total, né? Então você vê aí que teve uma quebra de 10 mil, 25% não foram. Então ainda há margem para ter mais gente. Não sei se acima dos 40 mil, mas acima dos concluintes dos 30 mil, quem sabe, né? Então tá aí o Rio, que está crescendo cada vez mais. Se ele abrir mais vagas, sempre vai ter mais gente interessada. Aí o problema é da organização, de lidar com tanta gente e fazer as coisas funcionarem. Mas a princípio eles estão dando conta. Esse ano aparentemente deu tudo certo. O que é esse monte de gente se inscreve e não vai? É isso que eu fico... Porque isso não é... Eu duvido que tenha tido 25% de pessoas que abandonaram a prova. Não, nem larga, eu acho. Se pegou então, o kit, é muito, né? É isso que eu não consigo entender. Será que é porque o pessoal se inscreve em várias e vê em qual que tá melhor? Tipo, não, meu ciclo ficou melhor pra Porto Alegre. Aí vai lá e faz Porto Alegre. Não, quebrei, não sei o que, não vou fazer Floripa. Será que faz alguma coisa assim? Pode ser, porque na maratona faltaram 1.500 e na meia maratona 3.000 e pouquinho. São vagas que outras pessoas com certeza queriam correr a prova e estar lá. Então é isso, pessoal. Essa foi a Maratona do Rio e os números das Majors por enquanto. Semana passada nós falamos da Faith Kipyegon, que tinha batido o recorde mundial dos 1.500 metros. Aí ela resolveu fazer o quê? Notícia na sexta, por redação, não dá, a gente não funciona com notícia na sexta. E na sexta passada, não ontem, dia 16, na anterior, ela quebrou o recorde mundial dos 5.000 metros, Marcos. Em uma semana, 8 dias, a mulher simplesmente disse, 1.500, 5.000 é tudo meu. Rapaz do céu, a Kipyegon... não é notícia repetida não, hein? Faith Kipyegon quebrou outro recorde. Era 1.500 e agora é de 5.000. Não estamos repetindo notícia. Aqui é informação para vocês. Ela fez lá na Diamond League, a etapa de Paris, 14:05:20 e quebrou o recorde anterior que era de 14:06:62, ou seja, tirou um segundo, quase um segundo e meio do recorde que era da Alexandre Guidey, que, diga-se de passagem, estava de camarote assistindo a quebra do seu anterior recorde, aonde? Na segunda colocação. Ela ficou em segundo lugar nessa prova com 14:07:94, ou seja, um pouquinho mais de um segundo acima do antigo recorde, e viu ali a Faith Kipyegon pegar essa marca para ela. Agora a Kipyegon tem as duas marcas 1.500 e 5.000. Eu sabia que 1.500 ela era boa, mas o de 5.000 eu não esperava que ela fosse quebrar o recorde, sabe? Ela estava correndo junto com a Guidey, eu estava vendo a prova ao vivo no dia, e quando sobrou a última volta, você já percebeu que a Guidey ia perder, porque é que nem quando deixa para sprintar com um cara que tem 1.500, que nem o pessoal foi sprintar com a Sifan Hassan na maratona. A gente já sabia que a Guidey ia perder, só não sabia que ia dar o recorde mundial para Faith Kipyegon, e deu certo. Então, parabéns aí para ela. Vamos ver o que ela vai aprontar no Mundial nas próximas etapas. Aquela história, né? Sempre que quem corre a distância menor, sprinta melhor. Então, não que a Sifan Hassan seja uma mestre do sprint, mas contra as maratonistas ela destrói. E a Guidey, não que ela seja ruim de sprint, mas contra a Kipyegon a gente sabe que ela não vai ter muita chance. E só para completar, a etapa de Paris ainda trouxe mais 2 recordes, 2 quebras de recorde. No 3.000 com obstáculos masculino, o etíope Lemesha Girma, ele fez 7:52:12 e quebrou um recorde que já era de 2004, do Qatari, Saif Saed Shahin, que era de 7:53:63. Então ele derrubou aí esse recorde que já durava 19 anos. E o Jacob Ingebrigtsen, da Noruega, ele quebrou o recorde mundial na corrida de 2 milhas. Essa não é uma distância oficial, vamos falar a verdade, e também não tem tanta gente assim que fica tentando 2 milhas, porque não tem no Mundial, não tem na Olimpíada e tudo mais. Mas ele, com 22 anos, conseguiu fazer 7:54:10, quebrou o recorde que era de 97
do Daniel Komen, que tinha 7:58,61. E como curiosidade, são os únicos 2 corredores na história a conseguirem correr 2 milhas abaixo de 8 minutos. Vocês sabem que existe essa história toda de correr 1 milha abaixo de 4, então correr 2 milhas abaixo de 8, ou seja, segurar o mesmo ritmo. Só esses 2 corredores até hoje conseguiram fazer tal marca. Mas como eu falo, não é muito parâmetro porque a gente não tem muita gente tentando isso todo final de semana, igual um 5.000, igual um 1.500, igual, né, alguma coisa assim. Mas fica o registro aí. A gente sabe que o Ingebrigtsen é espetacular, realmente. O cara corre demais e adiciona mais uma marca aí no currículo dele. Exatamente. Tipo, o Jacob, né? O Jacobinho, ele é muito bom, mas vamos combinar. Recorde 2 milhas, faça-me um favor, né? Tipo, dizer, eu bati meu recorde dos 7 km,75 numa prova. Ok, você correu rápido, mas, né? Parabéns pro Jacob, mas o legal mesmo foi o do Girma e o da Feito-Kipierre. Corredor é hospitalizado após ser atacado por vacas em trilha no Colorado, Marcos Boas. Olha isso. O gado agressivo, tinha bastante disso aqui, ainda tem eventualmente. Recentemente atacou os corredores nesse caminho muito popular que são as trilhas lá no Colorado. Vocês têm que tomar cuidado com gado, gente. Quando vocês estiverem correndo e perceberem uma aglomeração de gado, não passa perto, porque geralmente eles são agressivos e podem querer te atacar. Como a gente viu acontecer lá no Colorado, na Boulder Open Space Trail. Nossa, mas que nome maluco, hein? Aconteceu aí do corredor ser atacado. Ele foi cercado por algo entre 15 e 20 vacas. Imagina! Então, assim, mas ao que tudo indica, eram vacas mães que estavam com os bebês, né? Então, sabe como é que é, né? No mundo animal, já passou perto de quero-quero com o filhote? Tipo essas vacas aí, gente. Ataca mesmo, os bichos voam pra cima da sua cabeça e ainda bem que vaca não voa nesse caso, mas elas atacam do mesmo jeito e o pessoal teve que ir lá atender, fazer atendimento médico. Então, já falei, cuidado com gado, principalmente se eles estiverem em grupo. E a Megan, que foi uma das que foi atacada, falou assim, não há nada mais aterrorizante do que olhar para trás e ver uma manada de grandes animais mugindo, atacando você. Deve ser ruim mesmo. Eu nunca me passou já cachorrinhos pequenos, mas imagina, considera que são 20 vacas, 10 mães e 10 filhotes. São 10 mães enfurecidas, mamíferas da natureza atrás de você, Marcos Boas. Meu Deus. Eu já, assim, não é que eu tive problema, mas já tive, assim, aquela encarada com vacas e bois quando pedalava, né? Fazia mountain bike de vez em quando, saía para fazer umas trilhas aí. Não é incomum a gente cruzar com as vacas aí, encontrar umas pelo caminho, e elas realmente às vezes são meio agressivas, assim, elas não gostam muito, então você tem que ficar meio esperto. Mas a ideia era sempre o seguinte: joga a bicicleta pro lado da cerca, porque a bicicleta não regenera, a gente cicatriza, né? Então a ideia é sempre essa. Muito bom. E a dica final aqui do guarda florestal é que se as vaquinhas estão no seu caminho, recue e não continue a sua caminhada. Não vai arriscar. Volta, que é mais garantido. Pai dinamarquês quebra recorde da meia maratona com carrinho de bebê. Esses recordes, né? Sempre tem alguém querendo bater um recorde, empurrando o filho aí. E o Jacob, olha aí, mais um Jacob. Jacob Simonsen correu a meia maratona com 1 hora e 8 minutos, enquanto empurrava seu filho de 1 ano dentro de um carrinho. É isso aí, ele que correu na Aarhus City Half Marathon no dia 11 de junho, ele fez aí 1 hora 08:04. A gente tá vendo aqui os Jacobs nascidos lá nos países escandinavos são rápidos, né, pelo jeito, é meio que uma regra, né? E quebrou o recorde aí, tirando 34 segundos do recorde anterior de empurrar um carrinho. Mas vamos falar bem a verdade, né? Que o Jacob, ele já tinha um belo de um passado de corredor. Ele tem o melhor tempo dele de maratona, sem estar empurrando carrinho, tá, gente? Correndo solto. 2 horas 14:46, ele já ficou em 9º lugar numa maratona de Copenhague em 2023. E ele já, inclusive, representou a Dinamarca no Mundial de Cross Country em 2019 e em 2023. Ou seja, ele é um baita de um atleta profissional, vamos falar aqui, né? Vamos falar a verdade. E que decidiu fazer uma meia maratona empurrando um carrinho e deu muito certo, quebrou o recorde e ainda terminou na 5ª colocação nessa meia maratona, ficando aí 1 minuto e meio mais ou menos atrás do ganhador. Muito bom, hein? Olha aí. Normalmente, né, esse pessoal que vai com carrinho larga lá atrás e tal, mais por causa da tentativa do recorde. O Simonsen conseguiu largar um pouquinho mais na frente e ele também conseguiu com que outro corredor acompanhasse ele para fazer um vídeo e oficializar isso, porque precisa pro Guinness. Então, além de correr em 1:08, ele teve que ter outro companheiro que correu a 1:08. Achar um amigo, vem cá, o que você vai fazer esse final de semana aí? Você não quer correr uma meia maratona para 1:08, não? Mas não pode quebrar, senão eu perco meu recorde. Se você quebrar e não conseguir me filmar. Pô, um cara de bicicleta, porra, não é mais fácil. Eu acharia que sim. E daí isso aí que você falou, né, de que o cara já é rápido, por exemplo, o Daniel do Nascimento, quando tiver um filho, se tiver,
querer fazer uma meia empurrando um carrinho de bebê. Ele faz a meia do Rio e vence com 1h04, sabe? E quebra o recorde ainda. A meia do Rio é boa para isso. Se você larga na frente é rápido, porque é só um retão. Na meia você vai e pronto. Não tem não tem cotovelo, assim. né? Nossa, e o percurso aqui da meia maratona, né, que vocês não estão vendo, porque vocês estão só escutando no podcast ou vendo a gente só as caras nossas, mas no Strava, rapaz, Muita teve curva, hein? Esse cara é bom Teve. de fazer curva com o carrinho. Essa criança Será que ele deu Dramin para criança? Tomara que não. Nossa, né? não sei. Ou tomara que sim, para criança não ter passado mal, né, coitada. Pode ser. Noivo corre literalmente para o altar. Isso não foi uma corrida simples, foi literal, Marcos Boas. Foi literal, ele correu uma maratona lá da casa da família até o casamento e disse: sim, eu me caso com você. Imagina, você chega tudo fedorento, suado, estrupiado, acabado para casar. Essa mulher dele, eu vou te falar, hein, não é por nada não, mas aceita cada... Nossa. Na quinta-feira, antes de dizer sim, o corredor de Chicago, Simon Tansman, colocou um tênis da New Balance, está dizendo aqui, e completou sua maratona Running to the Altar, indo da casa do lago da sua família até o local de casamento em Michigan. O Tasman falou numa entrevista numa estação lá de notícias que isso começou cerca de 1 ano atrás, porque ele decidiu ver como quem não quer nada, sabe, Marcos? Como você tá ali, você já conversou com a sua esposa, você já comeu, já deu carinho na cachorra, tá ali no Strava. Quanto que dá daqui até tal lugar? E daí deu a distância de uma maratona. Não, senhor Enio. Quando ele viu essa distância aí, ele viu que na verdade era 21 milhas e não 26,2 como é uma maratona. Então, pelo jeito, ele deu um miguezinho, correu um pouco menos, mas ainda assim, acho uma ideia de bosta, mas é isso. 21 milhas e chegou no altar dizendo sim, todo suado e cagado, porque, sei lá, ele achou que isso era uma boa ideia. Mas tá bom. O Tasman, ele começou a correr como hobby há alguns anos para entrar em forma e disse que se apaixonou pelo esporte. Ele já fez 5 maratonas, 3 corridas oficiais e 2 desafios solos criados por ele mesmo. Ele gosta desses desafios, então, né? E esse foi um. A gente não achou nenhum local falando que, de fato, ele fez uma maratona que ele adicionou essas 5 milhas, né? Então, fica aí por um longão de 35, 36, que tá tudo certo. A esposa dele, ela fez uma camiseta de corrida personalizada pro Tasman, esperou ele ao longo do percurso com água, Gatorade e lanches, assim, sempre estando lá para ele, mostrando meu apoio e meu amor. Então, ela, sabe aquela coisa que não pode ver a noiva antes? Ela viu o noivo durante uma corrida até chegar ao altar. É aquela história, né? Na saúde e na doença. Essa é a doença dele, eu acho. E aí a matéria termina assim, né? Esse tipo de amor e apoio mútuo certamente é um bom presságio para o casamento do casal. E a maratona de outubro em Chicago que vai ter. Vamos ver se é um bom presságio ou se é o começo do fim, né, Marcos? Não sei. Mas tudo bem. Fica aí os votos de que dê tudo certo na próxima maratona e no casamento deste casal. Venceram, Marcos Bozzi. Um rapaz venceu um cavalo em uma corrida. É apenas a 4ª vez que um humano vence com sucesso um equino na corrida anual Man vs Horse no país de Gales. Que nome espetacular, né? É a 42ª edição da Man vs Horse, que acontece... Eu não vou nem me arriscar a falar o nome da cidade, porque, pra quem não sabe, o país de Gales, eles têm uma língua própria, que é o galês. Embora todo mundo fale inglês, hoje eles ainda mantêm esse negócio escrito. E só tem consoante na porra do nome da cidade. Então é Llanwrtyd Wells, sei lá se é isso, mas é alguma coisa desse tipo, a cidade, onde mais de 60 cavalos e 1.000 corredores se enfrentaram nessa 42ª edição dessa prova. E o bípede, né? Que lá são as categorias bípede e quadrúpede. Mas, gente, é sério, eu tô dando risada, mas é verdade. O bípede mais rápido ganhou com 2:24:38, enquanto o quadrúpede mais rápido, que foi o Ronaldo... Meu Deus, só fica melhor. Meu Deus, a notícia só fica melhor. Então vamos lá. Enquanto isso, o quadrúpede Ronaldo ganhou com 2:34:25. Tá difícil, gente. Tá difícil. Vamos lá. Foca aí, porra. Você que tá dando risada, cara. Eu vou tampar a tela aqui. Enquanto isso, o quadrúpede Ronaldo... Eu não vou cortar nada disso. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, que agora vai sair. Enquanto isso, o quadrúpede... Tá, o Ronaldo, quadrúpede Ronaldo foi, já entendemos. Próximo. Ganhou com 2:34:25, ou seja, quase 10 minutos mais lento que o Daniel Connolly, que foi o humano ganhador, né?
Enquanto isso, a bípede mulher, né, bípede feminina, sei lá se é isso que a gente pode dizer, ganhou com 3,08,24. Então ela acabou perdendo, mas eu acho que deveria ter uma divisão nos quadrúpedes também, né? O masculino e o feminino, né? Vamos falar a verdade, né? Não é justo. Foi o Ronaldo era do masculino, tá certo, e competiu com o Daniel Connolly. É uma prova de 22 milhas, num percurso bem montanhoso. Então, assim, não é uma maratona, é um pouco menos, mas bastante subida e descida. Foi só a 4ª vez nesses 42 anos que a gente tem um bípede ganhando de um quadrúpede. Então, e Ronaldo, a segunda consecutiva. Ronaldo, você envergonhou a classe dos quadrúpedes aí, você não foi legal, não. Você podia ter feito melhor, eu acho, hein? E aqui, ó, Marcos, só para fechar, isso surgiu como quase todas as coisas surgem, né? Um debate de bêbados. Quem que corre mais rápido? Um homem ou um cavalo? Devia estar os dois bêbados lá no pub, e daí surgiu isso lá no Newood Arms Hotel. E daí esse evento vem acontecendo aí, demorou quase uma década até que um homem vencesse o cavalo, né? Mas foi somente em 2004 que um homem a pé derrubou um inimigo equino. Por quê? Essa uma década que durou, quem ganhou foi o ciclista britânico Tim Gold. Então a primeira vez que venceram um cavalo foi com bicicleta, mas o primeiro humano a vencer com as duas perninhas foi o Hull Loeb em 2004. Então é isso, pessoal. Fica aí o destaque para essa notícia sensacional da corrida Man versus Horse lá no país de Gales, que nós conseguimos dar aqui com toda a seriedade que o Redação PFC sempre reserva para vocês. E agora vamos embora, porque eu vou lá competir com os equinos aqui da minha rua e ver se eu ganho deles. Marcos Boas, vamos embora, tem que treinar, você está gripado, mas o pessoal vai correr por aí. Boa prova, bons treinos para todo mundo e tchau, Marcos. Valeu, pessoal, até mais, até a próxima. Quando você vir um equino na rua, chame ele de Ronaldo, se é o equino, o quadrúpede lá do Man vs Horse. É isso aí, pessoal, valeu, até o próximo episódio, tchau. Até o próximo Redação PFC, muito obrigado pela presença e audiência de todos vocês. Comentem no YouTube, comentem no Spotify, comentem onde quiserem e diga se você já ganhou do cavalo uma corrida. Tchau! Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.